Essa obra aqui é daquelas pra você ver e não esquecer mais. Eu não sei que tipo de bebida o cara aqui tomou quando ele pensou em fazer uma história dessas. Eu pensei até em fazer uma introdução falando sobre do que se tratava isso daqui, mas vale a pena vocês assistirem por conta própria. Eu não vou estragar a experiência de vocês. E pra galera que fica reclamando de protas que não pega ninguém, então essa obra aqui é certa pra você. E eu já me adianto que não concordo nem um pouco com as libertinagens praticadas nessa obra, então me desculpem, galera. Então se você quiser continuar assistindo, é por sua conta e risco. Mas antes, um aviso bem rápido do nosso patrocinador. Você tá achando cada vez mais difícil ler os seus mangás e não sabe onde ler de forma gratuita? Pois é, galera, eu tenho a solução. O Manga Livre, ele renasceu das cinzas e agora ele tá com um app boladão pra você baixar no seu celular. Lá você encontra os seus mangás, seus manhwas de forma rápida e fácil. Então vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. É só clicar lá e baixar esse app no seu celular. Jabazinho feito, agora bora pro vídeo. A nossa história começa na masmorra do Dragão de Prata, com dois guardas que estavam olhando o nosso herói. De repente, a Rainha Dragão aparece. E os dois guardas se surpreendem, mas logo obedeceram quando ela mandou eles saírem dali. Ela queria conversar a sós com o prisioneiro. E assim que ficaram sozinhos, ela foi logo se aproximando com aquele ar de confiança e começou a provocá-lo. Ela chamou ele de herói matador de dragões e perguntou como que era ser prisioneiro do clã dela. Ele, sem paciência, mandou logo que ela o matasse. A rainha achou graça e perguntou se ele preferia uma morte mais rápida, mas disse que não seria tão fácil assim. Com um sorriso provocador, elogiou a aparência dele e fez um corte na bochecha do rapaz. Ela falou que mais umas cicatrizes iam deixar ele perfeito. O garoto, frustrado, pediu para ela parar com essas humilhações. Falou que se fosse para matá-lo era para fazer isso logo de uma vez. A rainha se animou e balançou a cauda. Ela disse que ele estava naquela situação por causa de um vilão que o incriminou. Depois, sugeriu que ele se juntasse ao clã dos dragões prateados. O Leon, com aquele jeito debochado, perguntou se ela era digna. Ele deu um sorriso cheio de malícia, e a rainha não gostou nada dessa provocação aí dele, e com um golpe de cauda, ela acabou jogando ele pra longe. Ele já estava ferido, e aquilo lá só piorou ainda mais ali os machucados. Tossindo sangue, o Leon, ele ouviu a rainha perguntar como que um prisioneiro podia ser tão rude assim como ele estava sendo. Ela pisou no abdômen dele e continuou a provocação. Ela perguntou se ele ainda achava que era um grande herói da humanidade, adorado por milhares de pessoas. Ela disse que os sonhos dele de destruir o clã dos dragões e deixar um legado estavam mortos. A rainha chamou ele de perdedor e disse que ele ia morrer ali mesmo. Falou que talvez, se tivesse deixado descendentes, poderia aproveitar riquezas e glória ao lado dela. Essa dragão aí tava muito afim do nosso herói, mesmo ele sendo um caçador de dragões. O Leon, com aquela atitude debochada dele, respondeu que ela não deveria subestimar os humanos. Mas no fundo, suas palavras não tinham muito peso, já que ele estava fraco demais para se defender. A rainha o levantou pelo pescoço com a sua cauda, apertando cada vez mais, e perguntou se ele estava pronto para implorar por misericórdia. Parecia que o maior prazer dessa mulher aí era ficar humilhando o cara. Mas vocês vão ver que no fundo é outra coisa que ela tá querendo. Mas eu já vou logo avisando que algumas cenas aqui eu peço desculpas, mas eu não vou poder mostrar. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou cortar nada. Eu só vou deixar de uma maneira mais subtendida. O Leão ofegante, ele disse que desde o início ela tinha cometido 2 erros. A rainha, ela ficou bastante curiosa e ficou falando pra ele explicar logo. Diz aí o que você tá querendo dizer com isso. Ele falou que o primeiro erro foi dela ficar sozinha com o mais poderoso dos matadores de dragões. Antes que ela pudesse reagir, o Leão, ele apontou o segundo erro. Você nunca deveria ter provado o meu sangue. Nesse instante, os olhos de Leão brilharam em vermelho. Uma maldição de sangue foi ativada na garota. Assustada, a rainha o soltou e deu um passo para trás. Ela começou a sentir o seu corpo um pouco estranho, digamos assim. E confusa, ela perguntou o que diabos estava acontecendo. O Leão explicou que em breve ela ia viver uma dor eterna e isso ia corroer a alma dela por completo. Furiosa, a rainha pulou em cima do Leão e o empurrou no chão. Eles caíram juntos com ela em cima dele. A raiva no olhar dela mostrava que a batalha ainda não havia terminado, e ele olhou para a garota confuso e percebeu o que estava acontecendo. A situação ficou meio estranha quando ela de repente lhe tascou um beijão. O garoto ficou vermelho de vergonha, mas ela não parou. Depois disso, a história dá uma leve avançada, e depois de mais ou menos uma hora, as roupas deles estavam espalhadas por todo o lado. A maldição de sangue finalmente se quebrou, e ela voltou ao normal. Ela percebeu o que tinha acabado de fazer, e gritou com ele, bastante furiosa. Que tipo de feitiço é esse que você usou em mim? O Leão, todo sujo ali, de sangue exausto, explicou a verdade. A maldição de sangue é um feitiço proibido, usado uma vez na vida. Se você provar o meu sangue, nossas almas vão se conectar para sempre. E quando eu morrer, a maldição vai te causar uma dor infinita. Ela chamou ele de sem vergonha, sem acreditar no que tinha ouvido. Como é que pode me afetar depois de você morrer?
morrer. Ele admitiu que tudo isso foi um acidente e fica ali suspirando. Eu não sabia que ia ter esse efeito em você, me desculpa. Ela ficou sem graça e mandou ele calar a boca. Não sei se vocês entenderam, mas o que era pra ser uma maldição de morte acabou virando um outro tipo de maldição. O intuito é que se por acaso ela o derrotasse, ela iria sofrer bastante, mas acabou que ele se saiu bem nessa. O leão, aproveitando ali o momento e a situação, ele ficou provocando sobre as regras dos dragões e sobre a monogamia. Depois que eu morrer, você vai ficar sem companheiros e sem herdeiros. Além disso, como vai explicar isso pro seu clã de dragões? A rainha ficou cada vez mais irritada e ela fica completamente furiosa com essa atitude dele. O leão, para provocar ainda mais, chama ela de Sua Majestade. Bom, Sua Majestade, você não disse que eu não teria sucessores? Mas agora é você que não vai ter nenhum. Cheia de raivas, ela junta toda a sua energia e avança contra ele. O leão, tranquilo, ele diz que ela não precisa matá-lo. Bom, eu vou morrer logo logo, então vive aí a sua vida cheia de ódio e dor. Essa será a minha maldição para você como humano. E com isso, ele acaba desmaiando exausto. Ela se veste e olha pra ele sem entender. Como que um simples humano pode ser tão vingativo assim? Ela fica pensando sem acreditar nessa maldição que ele lançou nela. Com um turbilhão de emoções, ela usa sua mana. E com um gesto, ela cria um brasão dracônico no peito do garoto adormecido. O leão, ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha sido o lendário matador de dragões. Com 5 anos, já tinha matado um cão feroz com as próprias mãos. Um matador de dragões o encontrou e o aceitou como aprendiz. Aos 10 aninhos, ele entrou para a Academia Imperial dos Dragões. Aos 14 anos, ele se formou com a maior avaliação histórica, e um ano depois, ele já estava no campo de batalha, enfrentando dragões terríveis. Ele recuperou territórios e trouxe glória militar para o Império. O leão, ele era conhecido como o mais forte Dragon Slayer. Ele era a maior esperança de vitória contra a guerra que os humanos estavam travando contra os dragões. Mas tudo mudou quando ele foi capturado pelo clã dos dragões prateados. Já tinha se passado 2 anos desde a captura aí do nosso prota. Então ele acorda assustado e confuso. Ele olha em volta e, para sua surpresa, ele ainda estava vivo. Ele não entende onde está, nem o que diabos havia acontecido. Ele se encontra em um quarto rosa, cheio de babados, e até parecia que ele estava num conto de fadas. Que é isso aqui, meu Deus? Será que eu tô num filme da Barbie? Enquanto tenta entender o que estava acontecendo, uma garotinha entra e o observa com curiosidade. Ela percebe que ele tá acordado, e ele acha ela adorável. Tentando processar tudo, o leão ele começa a achar que talvez ele tenha morrido e está vivendo em um outro mundo Isekai. Talvez isso seja algum prêmio por tudo de bom que eu fiz pela humanidade. Pra ele só podia ser um anjo lendário, aquela garotinha bonitinha. A garotinha toda confusa pergunta o que é um anjo, já que ele acabou falando em voz alta. O nosso prota sorri e continua chamando ela de pequeno anjinho. Curioso, ele pergunta qual o nome da garota. Bom, o meu nome é Muen, responde ela aí numa vozinha bem calma e tranquila. O leão ele acha aquele nome muito bonito, mas tinha algo ali que estava chamando a sua atenção. Ele percebe o cabelo branco e preto da menininha e fica intrigado. Por que um anjo teria um cabelo tão diferente assim? Ela explica que a sua mãe sempre disse que o seu nome significava lua. Isso faz o nosso prota pensar, né? Será que até mesmo os anjos têm mães? Dessa forma ele se apresenta. Bom, garotinha, prazer, meu nome é Leão. Mas para sua surpresa, a Muen responde que já sabia quem ele era. Leão significa leão, não é mesmo? A minha mãe me contou. Ele fica ainda mais curioso e pergunta quem é a mãe dela. Quando a Muen diz que o nome da sua mãe é Rose Wise, o leão ele fica completamente congelado. Ele logo percebe que as coisas estão mais complicadas do que ele imaginava. Se a Rose Wise é a mãe dela, eu tô completamente encrencado. A menina confirma suas suspeitas, dizendo, você é o meu papai. O leão ele fica chocado e a garotinha fala que ela é filha dele com a Rose Wise. Nesse momento, a Rose ela entra no quarto, chamando pelo leão. A Muen corre até ela, animada, e diz, mamãe, o papai acordou, o papai acordou. A dragoa, ela olha aí pro nosso prota e com um tom frio, responde que já sabia disso. Você deve estar muito feliz, mamãe, você visitou o papai todos os dias. A Rose concorda, mas seus olhos não demonstram nenhum tipo de sentimento. O leão só fica pensando, que idiota queria acreditar nisso, vocês estão mentindo pra mim. Em seguida, a Rose pede pra Muen sair e brincar, dizendo que precisa falar com o papai dela. A menininha vai embora rapidamente, deixando os dois a sós. O leão ele ainda estava processando tudo e pergunta se a Muen realmente é filha dele. Você duvida? É claro que ela é a nossa filha biológica. Por que eu mentiria algo assim pra você? Mas você me odeia, por que a gente teria uma filha? Ele diz ali, né, tentando entender o que estava acontecendo. A Rose, ela fecha a porta rapidamente, usando ali a sua cauda. Por que você teve essa criança? Por que você me salvou? Por que eu tô aqui? Ai, meu Deus. O cara, ele não estava entendendo nada e estava fazendo 300 mil perguntas ao mesmo tempo. Você estava em coma por 2 anos. E somente agora que você acordou. Ela perguntou, em um tom frio, se ele realmente achava que ela esqueceria tudo o que aconteceu. Há 2 anos atrás, você fez algo imperdoável. O leão, ele tenta se defender, né? Você acha que eu queria fazer aquilo? Nós somos raças diferentes, eu não queria ter feito aquilo. Se eu tivesse escolha, eu jamais teria encostado em você, eu juro, eu prometo. A Rose ficou encarando ele ali e perguntou, né? Então me tocar foi uma tortura pra você?
Ele logo responde quase gritando, falando que foi quase que uma tortura. Sem perder tempo, ela enrolou a sua cauda ao redor das pernas dele e o jogou na cama, sem esforço algum. A Rose subiu sobre o nosso prota, ficando bem em cima dele, cara a cara. Você não vai sair dessa tão fácil. Ela disse isso em um tom provocador. E o leão, ele tentou se mexer, perguntando o que ela estava planejando fazer com ele. Eu não preciso te contar nada, respondeu ela com um certo desdém. Ela começou a arrancar suas roupas como se tivesse decidida a agir rapidamente. Vou deixar minha marca de dragão em você. Ele implorou para que ela parasse, mas a Rose Wise ignorou completamente. Isso vai ser a maior vergonha da sua vida. O leão, ele estava preso em uma nova realidade enquanto a rainha dragão prateada colocava algo brilhante em seu peito. Ela explicou que aquilo era uma marca permanente e que a partir daquele momento ele seria o seu prisioneiro. Ele nunca mais teria liberdade, e aquela marca ali de dragão seria um lembrete constante disso. Ela provocou, perguntando o que os humanos pensariam ao ver aquilo no seu corpo. Ele imaginou que poderiam vê-lo como o maior matador de dragões de todos os tempos, ou como um traidor que se entregou para o clã inimigo. A Rose, com um olhar sádico, parecia se divertir com as possibilidades enquanto a marca brilhava sobre o peito do nosso herói. Confuso, ele perguntou por que ela estava fazendo tudo aquilo com ele, mas a Rose apenas ficou rindo. Os humanos nunca entenderiam a complexidade da vingança de um dragão. Ela fala isso e ainda fica rindo. Ela continua explicando que o desejo de vingança dos dragões ia além da lógica, beirando a paranoia. Para ela, transformar o maior matador de dragões da história em um escravo era a maior vitória de todas. O leão, ele fica sentindo ali uma mistura de raiva e impotência, tentando imaginar o que seria da vida dele de agora em diante. A Rose afirmou que a sua vingança não era só para humilhar o leão, mas era também fazer ele viver a maior vergonha da vida dele pro resto da vida. Ele percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto ela o marcava como prisioneiro, o leão, ele sentia o peso de tudo que estava acontecendo. Para Rose Wise, aquilo era uma honra. Ela estava transformando o leão no parceiro mais próximo que poderia ter, que era um escravo. Mas para ele, aquilo era um pesadelo sem fim. Na manhã seguinte, dentro do castelo do Dragão de Prata, as empregadas comentavam entre si. Elas notaram que a rainha estava com um humor excelente naquele dia. Uma delas disse que era porque o marido dela finalmente havia acordado do coma. O leão, ele fica ouvindo isso e fica revoltado por ser chamado de marido da rainha dragão. Ele lembrava bem da noite anterior, quando a Rose o esgotou completamente. Vocês sabem fazendo o que, né? Não preciso nem explicar. Ela o dominou por um dia inteiro, sem dar a mínima chance de descanso a ele. Esse aqui foi um bravo soldado, merece o nosso respeito. Agora o seu corpo estava quase que destruído, especialmente da cintura para baixo. Com ódio no coração, ele jurou nunca se tornar o brinquedinho dela. Mas escapar parecia impossível, e ele sabia disso. Ao olhar para a saída do castelo, ele viu 4 guardas posicionados na lateral da porta. A segurança estava mais reforçada e ele notou algo estranho. Dessa vez havia menos guardas no castelo do que há 2 anos antes, quando ele havia chegado. O clima estava anormalmente silencioso, o que só aumentava sua desconfiança. Aquilo ali até parecia ser uma armadilha, mas ele estava com um pouco de esperança de conseguir fugir. Enquanto ele observava tudo, algo chamou a atenção dele. Havia um pequeno buraco na parede, perto de uma parte mais afastada do castelo. Eu tenho certeza que isso é uma armadilha, mas não importa, eu vou tentar fugir daqui mesmo assim. Ele sabia que precisava sair dali, não importava o risco. O nosso prota não podia pensar na ideia de ser um escravo dessa maluca aí esse tempo todo. Se ele tivesse mais umas 3 noites como ele teve aí nessa noite anterior, ele estava ferrado. Mesmo sendo perigoso, ele estava determinado a tentar fugir. Ele se aproximou daquele buraco e analisou o que havia do outro lado. Ao perceber que poderia ser uma rota de fuga, ele começou a se mover. Enquanto passava pelo buraco, ele pensou em tudo o que estava deixando para trás. Ele se despediu mentalmente da Rainha Dragão, desejando nunca mais vê-la. Ele pensou até na pequena Muen. Ele literalmente estava saindo para comprar cigarro e não ia voltar mais. Isso que é um pai raiz, galera. Fala sério, galera, vocês iam deixar escapar uma dragoazinha daquela ali? Eu sei que depois de Dragon Maid, muitos de vocês ficaram apaixonados por dragão. O leão, ele tava deixando o clã de dragões pra trás e tudo que aquilo representava. E o único objetivo dele era tentar recuperar a sua vida de volta. A Muen estava lá observando seu pai fugindo por cima de uma mureta e tava se divertindo com tudo isso. Ela disse pra sua mãe que o papai estava cavando como um cachorro, achando aquela cena hilária. Coitada da garotinha, ela nem sabia que estava sendo abandonada pelo pai. A Rose Wise estava lá de boa, deitada no sol de biquíni com a barriga cheia, e respondeu que também estava vendo ele, e até comentou que o seu marido realmente era muito persistente. A mãe, ela ficou curiosa e perguntou: mamãe, por acaso você vai pescar o papai? A Rose achou engraçada essa palavra pescar, e até ficou rindo, e em vez disso sugeriu que ela usasse pegar o papai de volta e não pescar. Enquanto isso, nosso prota, ele estava bem distante, tentando escalar as montanhas para escapar. Ele acreditava que se atravessasse os picos ele ia conseguir chegar no território dos humanos, e achava também que depois de correr tanto, a Rose não seria capaz de
alcançá-lo. Só que ele tava muito enganado, galera. A Rose, ela surgiu no céu, imponente, com um sorriso divertido. Ela elogiou pelos esforços dele, mas o leão ele entrou em desespero ao vê-la de tão perto. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa, ela deu uma volta e pousou em sua frente, bloqueando o seu caminho. Ela era gigantesca, galera, como se fosse um prédio de 20 andares. E eu confesso que nessa hora aí seria um pouco aterrorizante mesmo. O leão ele se sentiu bem fraco, achando que a Rose estava ali apenas se divertindo com a cara dele. Ela falou com um tom de decepção que achava que ele fosse um pouco melhor e ia conseguir ir mais longe. Com sarcasmo, perguntou quem ele achava que tinha desviado os guardas e deixado aquele buraco na parede. Ah, eu sabia que isso tudo era uma armadilha, mas eu não tinha escolha, né? Eu ia fazer o quê? Porém, o nosso prota só não imaginava que ele seria alcançado tão rápido. A Rose perguntou o que ele achava que aconteceria se ele voltasse para o território dos humanos. Ela lembrou que agora ele carregava a marca do dragão em seu peito. Com um sorriso malicioso, perguntou se ele realmente acreditava que os humanos ainda veriam ele como um herói. O leão respondeu que começaria uma vida nova, uma vida simples, como uma pessoa comum. Ele não precisava voltar lá para a grande cidade e falar que ele era um grande matador de dragões. Ele fala que isso seria melhor do que continuar sendo torturado por ela. E aí, galera, será que isso é uma tortura mesmo? Eu não sei, hein? Comenta aí pra gente. A Rose Wise se irritou, afirmando que ele não sabia reconhecer a sua gentileza. Vocês estão entendendo aqui, né? Por que ela achou ruim, né? Nunca diga que uma mulher não é bonita. Com um movimento rápido, ela abriu as suas asas gigantescas e ficou ainda mais impressionante. Ela agarrou o leão com a cauda e o levou pelos ares. Ele perguntou para onde que ela estava o levando, mas ela não deu resposta nenhuma. Depois de um tempo, a Rose disse que já que ele queria tanto ver os humanos, ela iria ajudá-lo. 3 horas depois, perto da cidade fronteiriça, a Rose chegou ali no seu destino. Sem cerimônias, ela largou o leão do alto, deixando ele cair direto no chão. Ele bateu com força, mas sobreviveu, sentindo uma dor muito grande. Ao olhar para o lado, ele viu uma cidade humana próximo e ficou surpreso. A Rose Wise, com um sorriso de canto, explicou que aquele era o Império Humano, mas logo começou a provocá-lo novamente. Ela disse que ele deveria entender que, mesmo ali, não poderia voltar ao mundo humano. O leão ele sentiu uma mistura de raiva e de frustração ao ficar ouvindo aquelas palavras dela lá e não poder fazer nada. A Rose Wise, com um olhar doce e provocador, falou sobre a marca em seu peito. Bom, leãozinho, essa marca dos dragões, ela tem um efeito especial. Quando alguém tem essa marca, é como se ela tivesse conectada com outro dragão. Ela disse isso e ainda começa a rir, falando que provavelmente um calor já estava subindo ali pelo corpo dele. O leão ele tentou resistir à influência dessa marca, mas a pressão só aumentava. Ele olhou pra ela e falou que não ia rolar nada. Por favor, Rose Wise, não faz isso aqui na floresta, por favor. Mas a Rose respondeu tranquila que ele não tinha escolha alguma e que ela ia fazer o que quisesse no lugar que ela quisesse. Ela explicou que o trouxe até ali justamente para ensinar a ele o que era sentir vergonha e ser humilhado. E concluiu com um sorriso irônico que queria ver o leão sentir o peso da humilhação, especialmente diante da sua cidade natal. Bem perto dela, ele perguntou se achava que ele perderia a fé por causa de tudo aquilo. Ainda disse que ia esperar pacientemente pela oportunidade certa. E quando isso acontecesse, ele prometeu que retribuiria a ela toda a humilhação, só que em dobro. Bem que nós vivemos num mundo feminista, porque senão isso aqui seria muito errado. Essa obra aqui, se fosse em papéis invertidos, seria criminosa, digamos assim. Mas tudo bem, história que segue, vamos lá, eu já peço desculpas, galera, eu não acho isso normal. Ele segurou firme na mão dela. A Rose se surpreendeu, mas logo voltou à ofensiva, dizendo que estaria esperando por ele, viva ou morta. Mais tarde, depois de toda aquela tensão, a Rose estava radiante, exalando felicidade. Ela comentou que estava muito satisfeita com o desempenho do leão e não parava de sorrir. Enquanto isso, nosso garotão ele estava no chão, triste e chorando, lamentando pelo que havia acabado de acontecer. Esse cara aqui tá muito fresco, galera, se não tiver virando, com certeza ele já tá dando seta. Ela perguntou, ainda com aquele sorriso, se o leão gostaria de ir até a cidade natal dele todos os meses. O leão, todo arisco, respondeu que ela continuava com a cabeça nas nuvens, achando que poderia drená-lo sempre que quisesse. O prota percebeu o plano dela e se recusou, dizendo que precisava voltar logo porque a sua filha estava esperando por ele. A Rose insistiu, mas ele continuou dizendo que teria que esperar. Como matador de dragões, ele não podia ser pego desprevenido, e ainda avisou que conseguiria andar sozinho. Ela calmamente lembrou que de onde estavam até o Castelo Prateado seria mais ou menos 3 horas voando, ou pelo menos 10 dias a pé. O leão disse que isso não era nada, que ele conseguiria voltar caminhando sem problema algum. Aliás, é só 10 dias, você acha que eu não consigo andar por 10 dias? Você está subestimando a raça humana, por acaso? A Rose, com um sorriso curioso, decidiu esperar para ver por quanto tempo ele ia aguentar caminhando. Algumas horas depois, o leão ele já estava prestes a desmaiar de tanto cansaço. Também depois de um exercício, entre aspas, daqueles, quem que aguentaria andar tanto assim, né, galera? A Rose Wise percebeu que ele já não conseguia andar mais. Ela disse que, se ele pedisse, ela poderia levá-lo de volta.
O teimoso cabeça dura aí do nosso herói falou que ele não tava cansado coisa alguma. Quem falou pra você que eu tô cansado? A única coisa que tá sendo difícil aqui é ficar aguentando você falando asneira na minha cabeça. Mas apesar do orgulho, a irritação estava começando a crescer. Foi então que eles notaram um grupo de pessoas se aproximando. O leão percebeu que era um exército de matadores de dragões. Ele pensou que poderia usar aquela situação para se livrar da Rose Wise, mas ao olhar para sua querida esposa, ele viu a fúria estampada no rosto da mulher. Ele percebeu que se pedisse ajuda para aquele exército, a Rose não hesitaria em matá-los. Um dos soldados notou a presença deles e pediu para o grupo parar. Ele perguntou se estavam perdidos, e o nosso prota, com muita calma, uma calma até meio forçada, respondeu que não, que só estavam passeando pela floresta. Por dentro ele sabia que não poderia colocar aqueles homens em perigo. O soldado avisou que a floresta era perigosa, cheia de criaturas selvagens, e se ofereceu para dar uma carona a eles até a cidade. Ele se apresentou como Walker, o capitão da 47º Esquadrão do Exército Imperial Dragon Slayer, e tentou apertar a mão do nosso prota. O leão, com cautela, ele agradeceu a gentileza e disse que eles sabiam se defender sozinhos. Mentalmente, ele implorou ali pro Walker não se aproximar demais e perceber ali a cauda da sua esposa. O Walker ele começou a olhar eles mais de perto, tentando ver se lembrava de onde tinha visto o leão, já que o nosso prota ele era muito conhecido. Enquanto isso, a Rose ela tava tensa, com os sentidos bem aguçados. Ai meu Deus, se por acaso eles verem que ela é uma dragão, a gente vai estar ferrado. Ela começou a invocar a sua magia, mas ele rapidamente colocou a sua mão sobre a dela e interrompeu o feitiço. Num movimento rápido, ele puxou ela para bem perto e disse ao Walker que ele deveria estar confundindo ali a sua aparência com uma outra pessoa, já que ele tinha um rosto muito comum. Tudo parecia prestes a sair de controle, mas o leão ele sabia que precisava segurar e garantir que a situação permanecesse calma. Ele respirou fundo, esperando que a confusão parasse sem maiores problemas. Bom, Capitão Walker, é verdade, eu tenho um rosto muito comum, eu tenho muitos irmãos, então você deve estar me confundindo com uma outra pessoa. Ele sussurrou para Rose que voltaria com ela para o palácio sem reclamar, mas pediu que ela deixasse ele lidar com aquela situação primeiro. Os dois começaram a agir como se fosse um casal apaixonado, e o Walker, percebendo aquela cena, ele comenta que não vai mais atrapalhar o namoro deles. Ele se despede e vai embora, deixando-os para trás, e a Rose fica até um pouquinho envergonhada, e ela até pergunta se ele não tá abraçando ela por muito tempo e tá até reclamando que tá muito apertado. O leão a solta na hora e ela comenta com um sorriso que ele foi esperto em não pedir ajuda ao exército, mas lembra que ele precisa entender a situação dele primeiro. Mesmo com uma filha, isso não significava que eles fossem casados, e o nosso prota ele concorda dizendo que nunca pensou em ser marido dela. Ela o chama para seguir viagem, dizendo que o caminho ainda é longo, mas enquanto se vira, o leão sente uma dor aguda na mão. Ele perde a força e desmaia, e o som da queda faz a Rose se virar, e ela percebe o que havia acontecido. Ela murmura que os humanos realmente são muito frágeis, e se transforma em dragão, pega ele pela boca e coloca ele nas suas costas. Enquanto voa de volta pro castelo, ela comenta que dessa vez vai ver isso como um pedido de misericórdia. Essa mulher aí tá loucamente apaixonada pelo nosso herói, só não quer falar. No castelo, a Muen, a filhinha deles, corre até o papai, radiante por vê-lo acordado. O leão, ainda meio atordoado, pergunta como que ele voltou até ali. A Muen explica que foi a mãe quem a trouxe de volta, e ele, por um momento, pensa que a Rose o capturou de novo. Ele percebe os curativos em sua mão, e a Muen, orgulhosa, diz que foi ela quem fez tudo direitinho para o papai. Ao ouvir isso, ele se lembra de algo que sempre ouviu sobre os dragões: eles são criados em meio à violência. Mas olhando aí para sua filhinha Muen, ele reflete que ela é diferente. Apesar de ter características de um dragão, ela não mostrava hostilidade alguma. Ela até o tratava com muito carinho, como um verdadeiro pai, e o leão acaricia a menininha e diz que ela é incrível, e a Muen fica toda felizinha ali ao receber um elogio. Ele comenta que ela é muito fofa, mas faz um alerta: quando crescer você não deve ser como a sua mãe. A Muen ela fica confusa com o que ele disse, e nesse momento a Rose aparece e pergunta o que há de errado com ela. O leão ele tenta desconversar, mas a Rose ela balança ali a sua cauda de uma forma animada, e a Muen mostra os curativos para a mamãe. Ela explica que seguiu todas as instruções que a Rose tinha dado, e com um tom frio, a mãe ali ela diz que era isso que ela deveria ter feito. Apesar do tom distante, a Muen ela parece feliz por ter sido reconhecida. O leão ele observa e pensa que a Rose está sendo uma mãe bastante rigorosa. Ele sugere à filha que vá brincar de esconde-esconde e pede para que ela se esconda no jardim enquanto ele conta até 100. A Muen ela fica animada e aceita, e pede para que o seu pai não conte rápido demais, e acaba saindo correndo alegremente, desaparecendo no jardim. Enquanto conta, o leão ele olha para Rose ainda confuso, e ele pergunta se ela não está sendo dura demais com a filha deles. Porém a Rose Wise ela responde que dragões sempre têm que passar por isso, eles são rigorosos com os filhos desde cedo, para que eles pudessem crescer fortes e preparados para o combate. O leão ele retruca dizendo que a Muen ela não é totalmente dragão e que ela parecia ser uma garotinha bastante dócil, e a Rose ela não poderia estragar a filha deles.
A Rose Wise pergunta se ele tá querendo dizer que ela não sabe educar uma filha, e o Leon, com um sorriso, ele diz que ela fica muito fofa quando ela quer ser fofa, e isso deixa a esposa dele irritada. Ela puxa o Leon pra perto e diz que ele é só um escravo pra ela desabafar sua raiva, e manda ele parar de se atirar nela. O Leon, ele fica sem saber o que dizer, e a Rose, ela afirma que é bom que ele tenha entendido isso, porque como rainha do clã dos dragões de prata, ela tem 1000 coisas importantes pra resolver e não tem tempo para perder com ele. Por isso, a tarefa de cuidar da filha vai sobrar pro nosso prota, e ela diz que a Muen gosta muito do pai dela, e não era pra ele ficar deixando a garotinha sozinha. O Leon, ele fica atordoado com essas palavras, e comenta que parece que ela tá ocupada demais, como se ele, um matador de dragões, fosse o único responsável por cuidar da criança. Ele olha pra menina e reflete que talvez, por ser o pai, realmente tenha uma responsabilidade sobre ela. Nesse instante, o Leon percebe que a Muen estava parada atrás dele. Ele comenta que ela ainda é muito ingênua, e pergunta se ela realmente achou que ele não iria encontrá-la. Ele aponta pra menina, dizendo que a encontrou, mas a Muen fica o encarando sem expressar emoção alguma. Ele pergunta se ela tá chateada com alguma coisa e começa a se desculpar por ter deixado ela esperando demais ali na brincadeira de esconde-esconde. De repente a garotinha sai correndo e ele tenta chamá-la perguntando por que ela tava fugindo, mas acaba perdendo ela de vista. Confuso, ele comenta que ela acabou de passar por ali, mas que não consegue mais encontrá-la. Ele pensa que é difícil entender o humor de uma criança e talvez, pense ele, seja por isso que a Rose Wise o deixou com essa tarefa. De repente a Muen aparece atrás dele com um sorriso travesso e ela pula nas costas do nosso prota dizendo que o pegou. Ele fica um pouco confuso, perguntando como que ela fez isso. Ele fala que viu ela indo numa direção, mas do nada ela apareceu de outra. E a Muen ali, tadinha, não tava entendendo nada. Ela explica que, já que o papai não estava conseguindo achá-la, ela foi lá procurar por ele. O nosso prota fica ainda mais confuso, perguntando se ele estava enxergando as coisas direito. A Muen então começa a puxá-lo pra casa, dizendo que quer mostrar algo. Enquanto isso, outra garotinha, que ele não tinha notado antes, observa tudo de longe. E o nosso prota se dá conta de que ele não é apenas pai de Muen, mas sim de gêmeas. Ele fica em choque, pensando que a pensão ele vai dobrar. A Muen o leva até uma fonte, onde começa a desenhar alegremente. Ele observa, refletindo que talvez ser pai não seja tão ruim assim. Ele sente como se algo em sua alma tivesse sido curado, mas logo pensa de forma irônica que não faz muito tempo que considerou largar a garotinha pra comprar cigarros. Nosso prota tava pensando em abandonar a garotinha e agora tava todo arrependido, já que ele ia tomar uma atitude meio paia que nem essa. Longe dali, ele reflete sobre o futuro, pensando que mais cedo ou mais tarde vai contar com a ajuda do pai para escapar das garras da Rose Wise. A garotinha se aproxima e pede para ele ver o que ela havia desenhado, e explica que fez um retrato da família. Ele acha o desenho incrível e diz que ela é digna de ser sua filha. Olhando o desenho mais de perto, ele percebe algo estranho. No papel havia 2 criancinhas e 2 pessoas adultas, e ele fica se perguntando se por acaso era outra garotinha gêmea. A Muen, ela confirma, falando que era a irmã gêmea, e o nosso prota estava certo e fica até chocado. Ele percebe que não acertou o alvo apenas uma vez, mas acabou acertando 2 alvos com um tiro só. Ele concluiu que a criança que viu no jardim mais cedo era na verdade a irmãzinha da Muen, e lembra de ter chamado a menina pelo nome errado, e agora ele entendeu por que ela estava tão chateada. A Muen, no entanto, diz que a irmã não estava brava, ela era apenas um pouco tímida, e explica que ficou envergonhada ao ver o pai pela primeira vez. O Leon, ele tenta tranquilizá-la, dizendo que isso é normal, afinal, eles ainda não se conheciam tão bem e precisavam de ter mais tempo juntos para se acostumarem. Em silêncio, ele reflete que toda essa situação é culpa da Rose Wise, pois foi ela quem escondeu a existência de uma outra criança. Decide então que ele precisa ir lá até a Rose Wise e descobrir a verdade. No escritório ali da sua esposa, ela estava trabalhando, com seu dragão guardião ao lado. De repente, ela ouve batidas fortes na porta, e era o nosso prota que entra abruptamente, empurrando a porta com força e chamando por Rose Wise. Ela o encara e pergunta onde que está a Muen, e o Leon ele responde que a Muen está brincando com a irmã, mas vai direto ao ponto. Ele a acusa de ser boa em esconder as coisas, e pergunta por quanto tempo ela planejava esconder que eles tinham outra filha. A Rose Wise ela responde calmamente, perguntando se ele realmente não sabia disso, e o nosso prota fala que apesar de tudo, ele tem que agradecer a ela, e afirma que dar à luz a uma criança já é difícil, imagina 2. Ele comenta que ela realmente fez um ótimo trabalho e se esforçou muito. O Leão promete que se algum dia ele voltar ao Império, ele vai garantir que o nome dela esteja na árvore genealógica de sua família. Mas ao ouvir isso, a Rose ela fica claramente irritada. Ela pergunta se ele tem ideia do motivo pelo qual nunca contou sobre a existência de uma outra filha. O nosso prota pergunta o que a fez pensar isso, dizendo que achava que ela só estava com ciúmes. Ele acha que a Rose não deixou ele conhecer outra garotinha que se chama Noah só por causa de ciúmes mesmo. A Rose encara o Leon e pergunta se ele tá tão curioso assim pra conhecer a garotinha. Mas que pergunta boba é essa? É claro que eu quero conhecer minha outra filha. Ele fala que não é como ela, que parece ser fria e severa, ele é um pai amoroso. E ainda afirma que quer ter um bom relacionamento com as 2 meninas. A Rose Wise ela concorda, mas avisa que ele pode se arrepender disso mais tarde. Na cozinha, mais tarde daquele mesmo dia, o Leon ele pega uma faca e começa a preparar uma refeição. Ele pensa que a melhor maneira de conquistar a Noah é por comida. Então ele decide fazer um ensopado de creme, algo que costumava preparar muito no batalhão.
Ele lembra que todos que experimentavam diziam que esse prato era delicioso. Ele reflete ainda que o sabor doce do ensopado é perfeito para crianças. Enquanto mexe na panela, ele percebe que as suas habilidades culinárias ainda continuam afiadas. Confiante, ele acredita que esse prato será o suficiente para ganhar a confiança de Noah. Enquanto cozinha, ele começa a imaginar como que ela vai reagir ao comer a comida dele. Então ele fica imaginando a Noah dizendo que adora o papai e também a comida que ele preparou. Esse pensamento deixa ele todo animado e ele fica parecendo um bobo alegre rindo. As empregadas observam de longe, comentando entre si. Elas falavam que o príncipe mal se recuperou de uma doença grave e já estava na cozinha preparando comida para a família. As duas concordam dizendo que ele realmente é um dragão e que se importa com os seus filhos. Mal sabiam elas que ele era um humano. Mas então, uma delas nota a chegada de sua majestade com as filhas. Ela baixa a cabeça e diz que não precisam esperar por um pedido de jantar naquela noite. Ainda comenta que podem ir descansar e as empregadas agradecem a rainha. O leão percebe que elas chegaram e diz que foi bem na hora em que a comida ficou pronta. A Muen corre até o pai dizendo que o cheiro estava delicioso. Ele responde que ouviu dizer que as duas adoram carne, então ele fez um ensopado de bifes especialmente para elas. O leão ele começa a se convencer de que a Noah está sentindo o carinho que ele colocou na comida. Mas a Noah nem olha pro nosso herói, ficando emburrada e virando o rosto. Ele fica surpreso, se perguntando por que a situação está tão diferente do que ele havia imaginado, e logo percebe que a rainha dragão já havia previsto essa reação dela. Conclui então que a Rose tinha algum motivo para não permitir que ele conhecesse a Noah antes, e a Rose, com um sorriso convencido, parece estar curtindo o que está acontecendo. Ela chama a Noah e manda que a garotinha se apresente formalmente ao pai. A Noah obedece e diz que se chama Noah, e ela era filha da rainha prateada dos dragões Rose Wise. Comenta que tem 1 ano e 2 meses de idade, e explica que dragões são imortais e que seus bebês crescem mais rápido do que o dos humanos. O leão também se apresenta dizendo seu nome e fala que é o pai dela. Ele reflete que o próximo passo para se aproximar da filha é cumprimentá-la educadamente. Ele pensa em como causar uma boa impressão, mas a Noah ela não dá muita bola pro que ele diz. Ele começa a se perguntar por que essa criança é tão fria assim com ele. Será que por acaso ela guarda algum rancor de mim? A Muen ela vai ter a irmãzinha e pede pra ela falar mais, pedindo pra não envergonhar o seu pai. A Noah responde de forma direta, dizendo que ele parece ser muito fraco, e se pergunta se ele realmente é o pai dela. O leão sente o impacto daquilo como se fosse um soco no estômago, e aí percebe que a Noah ela é bem selvagem e tem um temperamento difícil. Logo pensa que a sua jornada como pai começou com o pé esquerdo, e que ele vai estar enfrentando uma grande crise. Mesmo com o primeiro contato cheio de tensão, eles dizem que jantares em família são ótimos para aproximar as pessoas. Mas para o leão, aquele jantar acabou sendo o momento mais desconfortável de toda a sua vida. A Muen pede pra irmãzinha ajudá-la a cortar a carne. A Noah, sem nem pensar, pega o prato de Muen e começa a cortar a carne pra ela. O leão ele fica observando, e mesmo ela sendo tão fria, não pôde deixar de notar o quanto a Noah fica adorável enquanto ajudava a irmãzinha Muen. Então ele pergunta se a comida estava boa, e a Noah, de forma fria e direta, responde que não. Ela diz que a carne está dura e difícil de mastigar. A Rose Wise começa a rir da situação, claramente se divertindo. A Muen, curiosa, pergunta pra mãe por que ela tá tão feliz. A Rose responde que ela tá feliz porque finalmente o pai delas está com a família. Ela diz que ver todo mundo feliz faz ela se sentir assim também. Ela pergunta pro leão se ele também está feliz. É claro que eu estou feliz, eu estou comendo aqui com a minha família. E a Muen, toda empolgada, ela pergunta se o papai poderia jantar com elas todos os dias. Sorrindo, ele responde que sim, mas no seu pensamento ali ele não queria ter uma rotina dessa com a Rose Wise todos os dias. A Noah, sem perder tempo, interrompe e diz que o pai não poderá fazer isso. A Muen rapidinho pergunta o motivo, e a Noah responde que quer começar a estudar no departamento de jovens dragões da academia de Sunhef. A Rose Wise ela diz que o departamento de jovens dragões é para crianças de 4 a 5 anos. Ela então pergunta por que a Noah está tão apressada assim para se matricular. E a Noah, sem hesitar, ela responde que quer derrotar os caçadores de dragão logo logo. O leão ele quase surta ao ouvir isso, e ele percebe que a Noah parece até querer derrotar o próprio pai. Ele tenta argumentar dizendo que os caçadores de dragões são muito fortes, e ainda diz que a Noah é muito nova e que seria muito perigosa para ela. Mas a Noah, daquele jeitinho dela arrogante, fala para ele parar de tratá-la como uma criança. E a atitude dela é idêntica à da mãe. E isso é típico de criança, né? Eles já acham que são adultos. Leon, por mais que ela seja difícil, ele se lembra que, no fim, ela ainda era uma criancinha. A Rose Wise então comenta que acha a ideia dela muito boa. Ela diz que quanto antes ela aprender as habilidades, melhor. Ainda fala assim que ela vai estar pronta para lutar contra os caçadores em breve. Ela pergunta ao Leon se ele tem algum motivo para impedir a Noah de ir para a escola. E ele pensa que se continuar se opondo, só vai fazer a Noah odiar ele cada vez mais. Então ele decide que a melhor opção é mudar a opinião dela de forma mais sutil. E responde então que tá tudo bem para ele. A Noah, desconfiada, só fica encarando sem acreditar muito. O Leon então ele começa a entender o que a Rose Wise estava tentando fazer. Ele percebe que ela estava usando a Noah para atacar ele mentalmente. Ele imagina a Rose como uma verdadeira carrasca, pronta para derrotar tudo e todos. Ele promete para si mesmo que logo vai dar o troco. A Rose, toda satisfeita, anuncia que, como o Leon acordou, a decisão está tomada. Ela diz que a prova de acesso para a Academia Sunhef será daqui 1 mês. E ainda comenta que durante esse período, o Leon vai ajudar a Noah a se preparar.
A Noa fica toda empolgada, concordando com a mãe. No fim do jantar, a Muen diz que está com a barriga enorme. Ela brinca dizendo que tá muito gorda, já que comeu muito. A Noa fica impressionada com a quantidade de comida que a irmã conseguiu devorar. O Leon então chama a Rose Wise e diz que eles precisam lavar os pratos. A Rose, surpresa, responde que os empregados vão cuidar disso. Porém, o nosso prota insiste, já que depois do jantar, os pais devem limpar a cozinha juntos. Ainda diz que essa é a maneira certa de terminar uma refeição em família. Ele pergunta se a Rose não quer criar um ambiente harmonioso para as filhas. Ele fala que mesmo que fosse algo forçado, isso ajudaria a dar o exemplo certo para as meninas. Então ele chega bem perto do ouvido da Rose e sussurra com um tom provocador. A Muen, ouvindo tudo, se anima com a ideia de ver a mãe lavando a louça. Ela comenta que adoraria ver a Rose arrumando a casa e lavando as roupas. E a Rose, ela pressionada, acaba cedendo e concorda em lavar e arrumar toda a bagunça. A Muen então diz que também quer ajudar, mas a Noa a segura e fala que a Muen deve ir com ela. A garotinha curiosa pergunta pra onde elas vão, e depois que as duas saem, o Leon e a Rose, eles ficam sozinhos pra arrumar toda aquela bagunça. A mulher dragão pergunta pro seu marido quando ele vai começar a ajudar. Ele, sentado e apenas observando, provoca a resposta. E pergunta se a Rose lembra o que ela disse há 2 anos atrás. O cara era um verdadeiro machisto e não tava ajudando a esposa a lavar a louça. Ele lembra que ela comentou que nunca deveria ficar sozinha com um caçador de dragões. Ele ativa a marca no peito dela que começa a ter o efeito. Então a mulher pergunta o que ele estava tentando aprontar. O Leão responde que da última vez ela usou a marca para manipulá-lo. Ele avisa ela que dessa vez as coisas seriam diferentes. A Rose, irritada, ela pergunta se ele acha mesmo que pode escapar com esse truque. Então ela começa a perder a paciência e parte para o ataque. Com um movimento rápido, ela joga o rabo na direção do leão, pronta para atacá-lo. Mas ele para a cauda dela com uma mão e só pergunta quem disse que ele quer fugir. O cara era muito sapeca e acaba agarrando a cauda dela e a reação da moça é de imediato. Ela começa até a esquentar, caindo no chão, sentindo o efeito do toque. O leão ele pergunta se ela não consegue fazer nada, comentando que a marca do dragão deixa ela super sensível. Ele compara a situação à pegada de um gato pela nuca, deixando o gatinho fraco e vulnerável. E era basicamente assim que ela estava se sentindo. Ele segura a cauda dela com ainda mais força, explorando essa nova descoberta de ponto fraco. Ele diz que leu isso nos livros sobre dragões. E ele fala com Rose Wise dizendo que os dragões sempre estão querendo controlar tudo ao seu redor. Ele se aproxima dela com um olhar sádico, olhando no fundo dos olhos da garota. Então ele pergunta se algum dia ela já foi controlada, deixando a garota muito ansiosa. Ela começa a ofegar e manda ele soltar sua cauda, toda manhosa. O leão diz que desde quando ele acordou, ela tem humilhado ele pro próprio prazer, e ainda sugere que dessa vez as coisas seriam diferentes. A Rose ela começa a xingá-lo de todas as maneiras possíveis, chamando ele de maldito. O leão ele ignora os xingamentos e continua segurando firme a cauda dela. E do lado de fora, as jovens empregadas começam até a fofocar o que estava acontecendo. Elas se perguntam se a noite de romance entre a rainha e o príncipe já havia acabado. Empolgadas, elas entram na cozinha e percebem que tudo estava limpo. Ainda comentam que talvez tenha sido o príncipe quem havia feito tudo isso. Vendo que estava tudo certo, elas ficam ali conversando. O leão e a Rose eles ficam escondidos dentro do armário. Ele pede que ela fique em silêncio enquanto a segura de uma forma suspeita. Ele aposta que nem ela quer que as empregadas a vejam naquela situação. Quando a porta da cozinha se fecha, a situação esquenta ainda mais. O leão diz que ela tá muito melhor com aquele olhar envergonhado e vulnerável. Então elogia, chamando ela de belíssima, e ainda fala que a sua esposa é muito linda, aumentando ainda mais a provocação. Depois de trocar um olhar profundo, a ação começa de verdade. E 3 dias depois, o leão ainda estava dormindo profundamente. A Muen comenta que o pai está dormindo há muito tempo e se pergunta se por acaso ele partiu dessa pra melhor. A Noa decide que vão descobrir agora, pisando na cara do pobre coitado. Ela observa e diz que parece que ele ainda estava vivo. O leão ele acorda surpreso com a maneira como as filhas estavam tratando ele. Ele olha pra Muen, que corre até a mãe para avisar que o pai havia acordado. O leão ele tenta se lembrar quando ele havia desmaiado, e a Rose Wise pergunta se ele quer mesmo que ela o lembre. Depois dos finalmente, o nosso prota dormiu e apagou por quase uma semana. Ele se recorda que no final da suposta briga, ela ficou totalmente envergonhada. Furiosa, a Rose Wise o atacou e nocauteou ele com um único ataque. O leão reflete que se fosse qualquer outra pessoa, já estaria morto. Ele o chama de mulher cruel, ainda impressionado com a força dela. A Rose, sem se importar, ela se arruma na frente dele enquanto o nosso prota fica observando. Ele pensa que apesar de tudo, ela ainda era incrivelmente linda. Ele reflete que ela nem parece ter a idade que tem. E a Muen percebe o silêncio e pergunta se aconteceu alguma coisa errada. A Noa responde que não aconteceu nada e fala que o pai estava olhando pra mãe. Nesse exato momento, a Rose deixa cair um broche que escorrega pelo chão. O leão pega aquele broche e comenta que ficou muito
bonito nela e devolve. A Rose diz que ele é bem atencioso, mas pergunta quantas mulheres já ouviram o mesmo dele. Até parece que ela tava com um pouco de ciúmes aí, galera. Ele responde que não é nada disso, explicando que quando era garoto, sabia cuidar muito bem do burro do tio. A Muen, ela fica curiosa e confusa, e vai até o pai e pergunta o que é um burro. Ele fala que é um animal que se parece com os dragões. Diz que eles têm duas grandes orelhas, uma cauda e reclama muito quando alguém o incomoda. Ele faz uma comparação dizendo que o burro é igual à mãe delas, e até faz uma encenação ali pra garotinha. Comenta que os burros são iguais a Rose Wise. A mãe das garotas fica irritada e até dá um soco forte no estômago dele, fazendo ele se curvar de dor. A Muen pergunta se ele tava bem, e ele responde que sim, tentando esconder a dor. A Rose muda de assunto e diz que a tarefa dela será aprender a escrever seus nomes. Ela confirma que o pai delas vai ajudá-las com isso. O Leon, irritado, diz pra Rose parar de ficar dando ordens a ele sem consultá-lo antes. A Muen fica animada e feliz, já que o pai vai ensinar ela a escrever. A Noa, por outro lado, continua arrogante, dizendo que pode fazer isso sozinha. A Muen, ela insiste e começa a arrastar a irmã para a biblioteca. Ainda diz que vai procurar um lápis de uma cor bastante bonita pra Noa escolher. A Noa, ela responde rapidamente que quer um lápis roxo, já que a roupinha dela ali também era roxa. A Rose Wise menciona que a irmã dela vai vir visitá-la naquele dia. Ela manda o Leon ficar cuidando ali das garotinhas porque ela não quer que a sua irmã veja as garotas. O Leon pergunta por que ela não quer que a família conheça as filhas. A Rose Wise chama o nosso prota e fala pra ele não ficar fazendo perguntas. Ela diz que agora ele faz parte do clã dos dragões prateados, e ainda lembra que ele acordou de um longo coma de 2 anos. Ela fala então que se encontrar a irmã dela, o Leon ele deve usar o nome ao se apresentar. Ele deveria utilizar o sobrenome dos dragões, e ele sente o peso dessa ordem, mas acaba aceitando. Mesmo assim, ele chama a Rose de rainha idiota. Ele pergunta se ela realmente acha que ele vai obedecer essa ordem maluca, já que ele não aceitaria ter um sobrenome de dragão. Ele avisa que vai fazer com que ela passe a maior vergonha na frente da irmã. Enquanto tava de bobeira, ele ficava se perguntando se por acaso a Rose Wise colocou ovos para dar luz à garotinha, ou deu a luz igual um humano faz. No Templo dos Dragões Prateados, na sala de estudos infantis, o Leon ele começa a ensinar as meninas. Ele explica como elas devem escrever, pedindo para que prestem bastante atenção. Ele ensina passo a passo, dizendo que primeiro elas deveriam memorizar os nomes escritos, depois explica que devem praticar escrevendo várias vezes. A Noa, como sempre, ela era a mais difícil, e ela comenta que a letra dele é muito feia. Ainda fala que a letra da mãe é muito mais bonito. O Leon ele fica surpreso com esse comentário, mas ele tentou não mostrar nenhuma reação. A Muen, curiosa, perguntou o que ele ia fazer. O Leon se levanta e disse que tinha esquecido de entregar algo para a mãe delas. Ele comenta que precisava devolver algo para a Rose, e que logo voltaria para revisar as tarefas delas. A Noa, com um tom irônico, perguntou se ele era idiota. A Muen perguntou se a Noa estava animada, mas ela negou. No entanto, por dentro, a Noa estava bem satisfeita com a tarefa e com o nome que ela tinha. Ela estava toda felizinha com o pai ensinando ela. No portão da cidade, no Templo dos Dragões Prateados, lá estava Isabel. Essa era a irmã da Rose Wise e ela era do clã dos Dragões Vermelhos. Assim que chegou, a Isabel correu para abraçar a irmã, dizendo que fazia muito tempo que não havia. A Rose Wise a cumprimentou com um sorriso, afirmando que já fazia 1 ano desde o último encontro. A Isabel comentou que Rose ela parecia mais saudável e disse que ela também parecia muito mais feliz. A Rose, toda animada, disse que não achava que fosse para tanto. A Isabel revelou que já sabia que o esposo da Rose tinha despertado depois de 2 anos em coma. Ela perguntou por que ele não estava ali com elas. Então a moça ela tenta disfarçar, explicando que ele não estava se sentindo muito bem naquele dia. Disse que não poderia se reunir com mais ninguém. Então a Isabel, com um olhar de pena, comentou que queria muito conhecer o dragão que conquistou o coração da sua irmãzinha. Ela disse que normalmente casamento entre dragões era mais por interesse político do que por amor. E a Rose então ela respondeu que não tinha sentimentos nenhum por ele, nem antes e nem agora. A Isabel achou que a sua irmãzinha ainda fosse a mesma obstinada de sempre. Ela não tinha mudado. A Rose Wise tentou aliviar o clima e disse que fazia tempo que não se viam. Ela então a convidou para uma conversa no jardim, enquanto caminhavam por ali. Enquanto isso, nosso prota com o binóculo estava observando as duas e ele percebeu algo estranho. A Isabel, a irmã da Rose Wise, ela estava por ali também. Ele teve uma ideia que não parecia muito boa. Acho que vocês já até imaginam o que ele estava querendo fazer. Ele queria testar até onde a marca do dragão influenciava as coisas. A Isabel falava sobre a instabilidade recente no território dos dragões. O território do Rei Dragão de Fogo, em particular, estava com problemas. Ela perguntou se a Rose ela sabia de alguma coisa sobre isso. O rei havia desaparecido por anos, e a Rose Wise respondeu que o Rei Dragão de Fogo sempre foi muito temperamental. Talvez, se ele tivesse tentado expandir seus domínios e aproveitado a instabilidade, ele teria sido bem sucedido. No meio da conversa, algo estranho aconteceu. Uma marca no peito da Rose Wise começou a brilhar. Ela ficou surpresa e se perguntou por que aquilo estava acontecendo justo naquele momento.
A Isabel percebeu também que algo não estava normal e perguntou se a sua irmã estava bem. A Rose rapidamente cobriu a marca com a sua mão, e ela disse que não era nada demais não, eu estou bem. Ela ainda tentou disfarçar, perguntando o que a irmã dela estava dizendo. E ela também sabia que isso era obra do seu marido. Enquanto conversavam, aquela dor estava piorando. Ela já até começa a suar fio, e a dor estava ficando insuportável. A Isabel, notando aquele desconforto, perguntou se ela realmente estava bem. E a Rose Wise, tentando disfarçar ainda mais, disse que havia se lembrado de algo importante. Ela garantiu que ia voltar dentro de 20 minutos, e a Isabel achou isso bastante estranho. Ela questionou o que a Rose poderia fazer em 20 minutos. Deixa um like e um comentário, gasta bem menos tempo, galera, e ainda vai ajudar o nosso vídeo aqui no YouTube. Ela perguntou se ela precisava de companhia, mas a Rose Wise respondeu que não era necessário. Ela disse que os jovens de hoje em dia são muito estranhos e têm brincadeiras peculiares. Enquanto isso, o Leon ele já estava em outro canto, observando a situação. Ele se perguntava quanto tempo mais a Rose aguentaria aquela dor. Quando a sua esposa voltou, o Leon ele ficou surpreso com tamanha rapidez. Ele sorriu ironicamente e disse que tinha feito de propósito aquela marca do dragão brilhar, tudo isso para humilhar ela na frente da irmã. A Rose não sabia o que responder, então ele não pensou duas vezes e falou que fez isso na verdade porque estava com saudades dela. A Rose ficou muito envergonhada e surpresa, galera, e ela até ficou com as bochechas coradas. Ela não conseguia acreditar nas palavras dele, e o Leon, vendo que as coisas estavam ficando tensas, tentou provocá-la ainda mais. Ele disse que, pelo menos até agora, ele tinha conseguido causar um dano nela, e a Rose Wise, já irritada, mandou ele parar de ser tão sem vergonha. Ela falou que um prisioneiro derrotado não deveria falar daquele jeito, e ainda disse para o Leon guardar os pensamentos para si. Ela tinha dito isso, mas no fundo ela estava gostando dele ter falado que estava com saudades. Pensou até em dar uma lição nele, mas acabou deixando passar essas palavras. Ela até pensou em dar uma lição nele, mas acabou deixando pra lá. Falou que dessa vez ele tinha se safado, mas avisou que da próxima não ia deixar isso passar. Ele começa a rir dela como se fosse uma criança lhe tirando sarro, dizendo que estava com muito medo. A marca do dragão realmente tinha um efeito poderoso, mas enquanto se divertia, ele começou a se perguntar por que o coração dele estava batendo mais rápido, e isso acontecia todas as vezes que ele pensava nela. O nosso prota estava apaixonado, galera. Ele tentou afastar esses pensamentos, dizendo que ele não era um louco apaixonado, mas ele sabia que precisava voltar à realidade e parar de ficar suprimindo ali os sentimentos. As meninas ainda estavam esperando por ele, então ele voltou correndo pra lá. Por mais incrível que parecesse, a Muen não estava fazendo nada, ela estava ali quietinha, só escrevendo o nome. Na porta da cidade, perto do templo dos dragões prateados, a Isabel se despedia da Rose Wise. Ela desejou boa sorte à irmã e disse que na próxima vez queria conhecer o marido dela. A Rose Wise só respondeu que tá bom, da próxima vez você conhece ele. Os três dragões partiram, e a Isabel ficou pra trás, frustrada, pensando no maldito caçador de dragões. Ela murmurou que ele não tinha aprendido a lição, mas que naquela noite faria ele aprender com certeza. Eu aposto que muito de vocês gostaria de uma tortura entre aspas dessa. O nosso prota até deu um espirro ali, já que a sua esposa estava falando dele. Ele logo percebeu que as suas filhas estavam dormindo, enquanto lia uma história para elas. Ele se levantou para cobri-las, querendo garantir que elas não pegassem um resfriado. De uma forma repentina, a sua esposa aparece ali e ele toma um baita susto. E ele perguntou se ela já resolveu tudo e não tem mais nenhum problema ali para ela resolver. Ela respondeu que não, ainda tinha algo para fazer naquele dia. Convidou ele para dar uma volta com ela e o nosso prota já ficou desesperado. Ele não queria ir, mas não teve escolha. No quarto da rainha do dragão prateado, ela mandou ele trazer água quente. Ele foi, mas perguntou se ela realmente precisava disso. Ela respondeu que estava exausta, depois de caminhar o dia todo. Ela pediu para que ele lavasse seus pés, e ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela mandou ele parar de reclamar e fazer logo o que ela havia ordenado. Aquilo era um castigo pelo que ele havia feito mais cedo. No começo ele ficou um pouco pistola. Como assim, eu, um caçador de dragões orgulhoso, vou ser reduzido a um mero empregado de um dragão? Ele se perguntava até quantos caçadores ela já tinha pisoteado com aqueles pezinhos, mas de algum jeito ele não conseguia tirar os olhos dos pés dela. A Rose Wise, percebendo a tensão dele ali, começa a se perguntar o que estava acontecendo. Meu Deus, será que ele tem algum gosto estranho? Enquanto ela pensava nisso, ele mandou ela colocar os pés na água, enfiando ali tudo de uma vez. Ela reclamou que estava muito quente e acabou chutando a cara dele. Quando ele caiu, ela pisou nele e perguntou se ele estava tentando se vingar. Ele, tentando justificar suas atitudes, respondeu que foi ela quem pediu ajuda. Ela, com um sorriso sádico, falou que parecia que ele ainda não tinha aprendido a lição. Então ela pisou nele de novo, ainda mais forte, dizendo que ele provavelmente nunca imaginou que seria pisoteado por um dragão. Ela ficou se perguntando o que aconteceria caso ela colocasse o seu pé em cima das esferas douradas dele. O caçador de dragões, ele não sabia se ele estava pistola ou se ele estava achando isso bom. Mas de qualquer forma, ele não tinha mais controle dessa situação.
Ele começou a sentir algo estranho. No fundo, ele achava aquilo muito vergonhoso, mas ao mesmo tempo ele não podia negar que estava gostando muito disso. Ela provocou, falando que queria ver até onde ele conseguiria suportar, e depois colocou o pé num lugar bastante incômodo. Mesmo assim, ele sabia que não podia se render àquela provocação absurda. Furioso, segurou o pé dela e disparou que já tinha provado pernas de porco, pernas de vaca e pernas de ovelha, mas nunca provou pernas de dragão. Ela reclamou dizendo que aquilo estragava a brincadeira, mas ele respondeu falando que naquela noite teria algo extra. Determinado, ele fala que iria provar pernas de dragão e começa a morder as pernas dela. Ela gritou, jurando que iria matá-lo por isso. No dia seguinte, as meninas acordam meio preguiçosas, ainda com sono. Elas ficaram impressionadas com o que encontraram pela casa. A Moen queria saber por que a mãe dela estava andando daquele jeito estranho. A Rose Wise desconversou, dizendo que não era nada, mesmo com a perna enfaixada. A Moen, curiosa, perguntou então por que o rosto do pai estava com aquela marca e uma cicatriz nova. O leão ele também deu de ombros, dizendo que não era nada demais não. A Moen ela não comprou muito essa história, mas acabou achando que eles estavam escondendo alguma brincadeira muito divertida dela. Toda animada, ela comentou que queria entrar na próxima. A outra menina, mais centrada, só olhou pra irmã. Ela sempre parecia ser mais inocente e despreocupada das duas. E no dia seguinte, após aquela noite complicada, o nosso prota e a sua esposa foram caminhar pelo jardim. Eles quase não se falavam. Algumas criadas que estavam por perto viram os dois juntos e começaram a cochichar. Uma comentou com a outra que parecia que a rainha e o marido tinham um relacionamento cheio de amor. Mas a colega percebeu que a rainha parecia desconfortável ao lado do príncipe. Ela tinha um ar bem tenso enquanto caminhava. E a Moen, ela estava observando de longe e começou a pensar no que podia estar acontecendo. Enquanto isso, o nosso prota estava com a cabeça um pouco cheia, tentando entender por que ela convidou ele para passear no jardim. Ele quis saber por que ela resolveu marcar um encontro com ele do nada. Ela respondeu friamente que era parte do trabalho manter as aparências de uma família feliz. Na verdade, ela estava apaixonada mesmo, galera. Ele ficou confuso, pensando que a Rose Wise nunca o chamaria para algo assim sem motivo por trás. Algo não parecia certo e ele tentava adivinhar o que ela estava tramando. Ela seguia caminhando à frente, com o mesmo semblante sério de sempre. De longe, as gêmeas observavam. Moen, visivelmente irritada, achava que o pai estava sendo um completo tonto. Ele nem sequer segura a mão da mamãe. Ela sugeriu que ela e a irmãzinha deveriam fazer algo a respeito para ajudar. Toda empolgada, a Moen parecia já ter um plano em mente. A Noa, mais cautelosa, ela alertou que talvez não fosse uma boa ideia se meter nisso. Mesmo assim, a Moen seguiu firme e chamou os dois. O leão ele olhou para ela, confuso, e perguntou o que a menininha estava fazendo ali. A garota, sem pensar muito, agarrou a mão dele e a mão da mamãe ao mesmo tempo, e decretou que se eles estavam passeando, o certo era fazer isso de mãos dadas. Com o recado dado, saiu como se fosse um cupido em missão, dizendo que ia buscar a irmã para brincar. O nosso herói ele ficou ali, pensando onde a Moen havia aprendido essas coisas. Quando a menina voltou, foi direto a Noa e começou a apertar as bochechas da irmã. A Noa, já se sentindo culpada, pediu desculpas e prometeu que não faria mais nada assim. Enquanto isso, o nosso herói e a mulher dragão continuavam andando, mas a tensão parecia ter diminuído um pouco. O clima estava mais leve, embora ambos estivessem claramente sem jeito. O leão, tentando descontrair, ele ficou vermelho e comentou que aquela situação toda foi bem inesperada. Ele perguntou o que a Rose Wise queria fazer a partir dali. Ela concordou que a filha tinha razão. Falou que eles deveriam continuar de mãos dadas. O leão, surpreso, disse que ela parecia mais tranquila naquele dia. Isso é porque ela estava apaixonada por você, ô tapado. A Rose Wise, porém, ela logo rebateu, dizendo que na verdade quem tinha sido domado era ele. E concluiu que o problema nunca foi ela, mas sim o nosso herói. O leão ele ficou parado, observando ela com atenção. Ele não imaginava que uma rainha cheia de orgulho como a Rose Wise fosse se render a algo tão simples como dar as mãos. Talvez fosse porque ela não sabia muito bem como lidar com o papel de mãe. Então ele puxou o assunto, relembrando de algo que ele sempre via as filhas fazendo. Quando a Moen e a Noa estavam com ela, as meninas chamavam ela de mãe. A Rose Wise, sem entender onde ele queria chegar, perguntou que problema havia nisso. Então ele explicou que em geral as crianças chamavam os pais de mamãe e papai, algo que soava mais próximo. E apontou curiosamente que a Noa chamava ela só de mãe, nunca chamou de mamãe. E com ele a mesma coisa, só chamava de pai, não de papai. Ela tentou disfarçar, falando que aquilo não era nada demais, porém claramente aquilo a incomodou. O leão ele sugeriu que ela tentasse ser chamada de mamãe na próxima oportunidade, achando que isso poderia ajudar na relação delas. Toda envergonhada, ela saiu correndo enquanto ria, deixando ele ali. Ele ainda deu uma olhada pra trás, mas logo voltou ao assunto que estavam conversando antes. Ele perguntou se ela não achava aquele lugar meio estranho. Ela, ao invés de responder rapidamente, devolveu a pergunta, querendo saber se ele queria voltar pra casa. O leão ele ficou surpreso com a sugestão, mas ela logo negou a ideia. A Rose Wise explicou que não podia deixá-lo ir embora, mas talvez pudesse fazer algo para diminuir a saudade dele. Curioso, ele perguntou o que exatamente ela queria dizer com aquilo. Ela pegou uma chave no castelo e abriu uma porta que parecia escondida. Disse que ainda não tinha dado um nome oficial para aquele lugar, mas ele podia chamar de armazém ou o que preferisse.
Quando entrou, o leão ele ficou impressionado ao perceber que era, na verdade, a tesouraria dos dragões. Ele viu muitas coisas espalhadas por ali, tudo parecendo ser muito antigo e valioso. Na cabeça dele, se a Rose Wise vendesse aquilo para o Império, ela conseguiria uma fortuna absurda. Mas ela apontou para um objeto específico, dizendo que aquilo ali era só uma pulseira. Ela explicou que a pulseira foi um presente da avó quando ela alcançou a maioridade. Mesmo com tanto ouro e artefatos, a Rose Wise disse que ali estavam guardados os verdadeiros tesouros, coisas que tinham um valor pessoal para ela. O leão, intrigado, comentou que era a primeira vez que ouviu falar da família dela, além da irmã mais velha. Ela revelou que nunca conheceu os pais e que ela e a irmã foram criadas pela avó. Sentindo uma conexão, o leão ele ficou mais à vontade e contou que tinha algo parecido. Ele cresceu em um orfanato até ser adotado por seu mestre e a esposa dele. Sem rodeios, perguntou o motivo dela trazê-lo até um lugar como aquele. Eu queria oferecer algo que aliviasse um pouco a saudade que você sentia. Ele olhou para onde ela estava indicando e viu uma armadura de obsidiana, que era simplesmente espetacular. Ela perguntou se aquela não era a armadura que ele sempre sonhou em ter, e o leão ficou sem acreditar, se perguntando se estava sonhando. Ele perguntou se ela realmente iria dar aquilo pra ele. Ela deu um sorriso, mas o seu olhar era enigmático e levemente ameaçador. Quando ele tocou na armadura, uma barreira mágica foi ativada de repente. Ele ficou pensando sem falar nada que até aquela armadura parecia uma vítima das artimanhas dela. Antes que pudesse reagir, ela apareceu atrás dele, rindo com um tom cruel. Disse que ele tinha caído direitinho na armadilha que ela havia feito. A mulher conseguiu estragar todo o clima, galera, tava tudo ocorrendo muito bem. O jeito que ela olhava pra ele era como se estivesse diante de uma presa que estava prestes a ser capturada. Ela comentou que o coração dele devia ser duro e resistente, porque ia precisar de muito esforço pra lidar com aquilo. Ele começou a perguntar o que ela tinha feito, mas foi cortado na hora. Ela, radiante de felicidade, explicou que tinha marcado a armadura com um símbolo de dragão. A marca aumentava os atributos do item e, ao ser tocada, ativava-se automaticamente. No instante em que foi tocada, ela foi acionada e o leão caiu no chão, sem forças para continuar de pé. Xingando baixinho, ele percebeu que confiar nela foi um erro grave. Ele até estava se apaixonando de verdade, galera. A marca no seu peito crescia cada vez mais enquanto a dor piorava. Ela, com aquele sorriso cheio de malícia, avisou que o poder da marca do dragão tinha dobrado e provocou, perguntando se ele tinha capacidade para aguentar aquilo. O leão mal conseguia se manter firme, mas ainda assim murmurou o nome dela. Sem qualquer esforço, ela o lançou para trás com um movimento rápido. A dor parecia queimar ainda mais, deixando-o furioso e sem saída. Ela quis saber se ele realmente achava que ela tinha esquecido o que ele fez no passado. Se aproximando lentamente, ficou cara a cara com ele, deixando claro que não havia perdão. Disse que passou os últimos dias pensando em formas de se vingar, planejando como pegá-lo desprevenido. Mas ela confessou que nem esperava que ele fosse cair numa armadilha tão fácil como essa. O nosso prota, irritado, perguntou se ela estava achando tudo aquilo muito divertido, e questionou se todas as coisas que ela havia contado antes não passavam de mentiras. Ele quis saber se o que ela tinha dito sobre não conhecer os pais dela era verdade, ou se ia ter a ideia de deixar as meninas chamarem ela de mamãe, se por acaso aquilo também era uma farsa. Ela respondeu com firmeza que não, tudo aquilo era verdade. Porém ela acrescentou que isso não mudava o que ela estava decidida a fazer com ele. Ela confirmou com um brilho no olhar que realmente adorava isso. Se preparando para o próximo passo, ela perguntou se ele estava pronto. Sem ter escolha, ele sabia que só podia encarar o que estava por vir. A ação foi longa e intensa, cheia de tensão, mas ele finalmente respirou aliviado quando tudo terminou. Ela ficou deitada ao lado dele, com aquele sorriso travesso no rosto. O leão ele ainda estava meio perdido e queria saber o que ela estava fazendo ali. Ela comentou casualmente que, comparado a 2 anos atrás, as cicatrizes no rosto dele tinham diminuído um pouco. Ainda acrescentou que ele parecia mais maduro agora, com um toque de humildade. Puxando o rosto dele para perto, o observou ainda mais. Ele retrucou, dizendo que ela estava só provocando ele e que não iria cair mais nas armadilhas dela. A Rose ela deu um sorriso maroto, dizendo que ele parecia estar muito mais esperto do que antes, mas deu um golpe duro no orgulho do nosso prota, falando que o corpo dele não é mais o mesmo de antes. Comentou que depois de ficar tanto tempo parado, ele estava engordando, e o nosso prota fica incrédulo. Ele era um Dragon Slayer, com um físico sempre em forma, mas agora estava começando a aparecer uma barriguinha de aposentado. A ideia de recuperar a antiga forma parecia um grande desafio. Completamente frustrado, ele quase não conseguia acreditar no que tinha ouvido. No dia seguinte, ele apareceu na frente dela com a pior cara possível. Ela deu um bom dia casual, notando que ele parecia ter dormido mal. Irritado, ele acusou, dizendo que ela era a culpada. A Rose, sem perder a compostura, respondeu que não fazia ideia do que ele estava falando. A Noa, de longe, ela percebeu que os dois estavam começando mais uma discussão. Isso a deixou chateada, pois ela detestava ver eles brigando. Com um sorriso, a Rose Wise mudou de assunto, lembrando que a prova para a academia era extremamente difícil, e ainda comentou que ele precisava começar logo a ensinar a Noa sobre dragões. Disse ainda que, com a situação dele, era hora de se dedicar a algo útil.
Mesmo irritado, o leão ele respondeu que aquilo era temporário e que logo voltaria à sua melhor forma física. Prometeu que faria Noah passar na prova de qualquer jeito, mas exigiu que a Rose oferecesse algo em troca. Ela aceitou, mas avisou que o pedido dele não podia ser nada muito absurdo. Ele sorriu, fechando o acordo satisfeito. Ela, contente, pediu que começassem a estudar agora, mas com um alerta. Disse para que ele não exagerasse muito nos esforços. O nosso prota, aí, sem paciência, perguntou até quando ela ia continuar com aquela atitude de ficar dando ordens toda hora. A Noah, observando, quis saber por que os dois estavam discutindo. Tentando aliviar a tensão, o nosso prota explicou que não estavam brigando. Nós só estamos conversando e conversamos de um jeito um pouco diferente. De repente, algo chamou sua atenção e ele se vira pra menina. Ele perguntou como que ela tinha acabado de chamar a Rose Wise. A Noah respondeu sem pensar muito que havia chamado ela de mamãe. O nosso prota chegou bem perto e perguntou se foi a Rose Wise quem pediu pra Noah chamar ela daquele jeito. Ele queria saber se ela preferia ser chamada de mãe ou mamãe. Sorrindo, a Noah disse que prefere muito mais o termo mamãe. O nosso herói ele fica satisfeito e comentou que já tinha previsto isso. A Rose ela ficou radiante, como se fosse uma novidade incrível. A Noah saiu correndo animada, dizendo que era hora de começar os estudos. O leão ele foi atrás, pedindo para ela esperar. Enquanto isso, na sala de estudos do Castelo dos Dragões Prateados, ele se concentrava no plano para Noah. Sentado à mesa, analisava os cadernos espalhados e fazia alguns cálculos. A Rose entrou e perguntou se a Noah já tinha ido dormir. Também quis saber por que ele ainda estava acordado. O nosso prota explicou que a filha tinha uma habilidade incrível para aprendizagem. Tarefas simples já não eram o suficiente para poder dar um desafio ali para ela, então ele estava montando um cronograma com os principais tópicos de estudo e possíveis questões da prova. Ele planejava dedicar a noite inteira a isso, acreditando que ela poderia passar no exame em apenas um mês. A Rose, confiante, afirmou que isso era inevitável. Ele disse que a Noah tinha puxado a ela, cheia de qualidades. O leão, porém, ele tinha suas dúvidas. Ele se considerava um verdadeiro gênio da família, lembrando de seus recordes como caçador de dragões. Ele falou sobre suas conquistas nos exames teóricos e práticos, destacando as medalhas que só os melhores recebiam. Então ele provocou, pedindo para Rose Wise dizer em que categoria ela tinha sido campeã. Ela começou a ficar nervosa, sem saber como responder. Sempre achou que ele era um bruto, alguém que só sabia matar dragões. Nunca imaginou que ele fosse tão inteligente assim. Sem ter outra saída, usou o que podia e disse que se ele era tão brilhante assim, porque tinha sido capturado e virado prisioneiro dela. Irritado, o nosso herói começou a xingar baixinho pra ela não ouvir, admitindo que aquele único erro o colocou numa situação de ódio eterno. O leão tentou mudar de assunto ao notar alguns pimentões em cima da mesa e perguntou por que estavam ali. Ela explicou que os trouxe da cozinha para mantê-lo acordado. Avisou que o pimentão amarelo era especial do clã dos dragões e que, como humano, ele não deveria tentar comer. Desafiador como sempre, ele jogou o pimentão na boca sem pensar duas vezes. Na mesma hora, ele ficou vermelho, sentindo a ardência insuportável. Ele começou a pedir água desesperadamente, mas a Rose Wise apenas se aproximou, segurando o rosto dele com as mãos frias. Os dois ficaram cara a cara, ele claramente desconcertado e ela com um sorriso discreto. Ela comentou que as suas mãos estavam geladas e pensou que aquilo poderia ajudar a aliviar a sensação de dor. O leão ele ficou ainda mais envergonhado, percebendo a delicadeza no toque dela. Por dentro achava o contato surpreendentemente agradável, mas ele tentava esconder, é claro. Ela também ficou um pouco corada, com as bochechas vermelhas, ainda mais porque estava próximo dele, criando aquele clima estranho. Ele rapidamente agradeceu e disse que já estava melhor. Ambos ficaram profundamente sem graça com a proximidade inesperada. A Rose, tentando quebrar o gelo, sugeriu que ele fosse dormir e evitasse comer mais pimentões. Brincou que se ele machucasse a boca de novo, teria que ensinar Noah usando linguagem de sinais. Ele concordou, ainda vermelho, e tentou desviar seus pensamentos para outras coisas. Por um momento pensou em deixar que ela continuasse a tocá-lo, mas logo afastou a ideia. Ele lembrou de que ela já havia enganado ele com outras armadilhas, até fazendo coisas bem pesadas. Então ele não poderia confiar na sua esposa. Chamando ela de dragão malvado, ele confessou que às vezes achava que deveria temê-la. Sabendo que precisava se recuperar, o nosso prota mergulhou nos livros. Em uma das páginas, ele leu sobre a fruta do dragão vermelho, que ajudava a equilibrar a energia e melhorar a circulação. Porém, ele percebeu que aquilo não era exatamente o que ele precisava no momento. Ele encontrou algo inesperado enquanto lia, uma erva chamada Lanou, conhecida por ajudar na indigestão e tratar feridas. Com um sorriso de satisfação, ele achou que aquilo era exatamente do que ele precisava. No dia seguinte, foi até a Noah para falar sobre as respostas do exame. Ele perguntou se ela conseguia adivinhar a pontuação que tinha alcançado. Ela, com uma certa humildade inesperada, arriscou ter feito 50 pontos. Ele a surpreende ao revelar que, na verdade, ela tinha conseguido 62 pontos. Apesar de ser um número acima do que ela esperava, ela ficou um pouco decepcionada. O leão ele percebeu que a garota ainda não estava contente, mas ele achou isso normal. Ele sabia que ela sempre colocava expectativas muito altas em si mesma. Ele até pensou por um instante que na idade dela, deveria estar brincando e aproveitando a vida, como a mãe fazia. Mas a Noah, ela era diferente, focada
em estudos e em se aperfeiçoar. Querendo animá-la, disse que 62 pontos era um ótimo resultado, enquanto bagunçava levemente o cabelo dela. Ela agradeceu, sentindo-se mais tranquila com aquele elogio. Logo ele decidiu que iriam revisar juntos as perguntas que ela tinha errado, mas no meio disso fez uma careta de dor e pediu desculpas. Ele lembrou-se que tinha exagerado com as pimentas na noite anterior, o que deixou sua garganta irritada. Enquanto tentava disfarçar o desconforto, a Noa se lembrou de algo que a sua mãe havia comentado sobre os métodos de estudo de Leon. Ela achava que ele era uma mistura de bobo confiável com nerd e esforçado. Ele tentou justificar o estado da garganta dizendo que foi culpa das pimentas do clã do dragão, que ele havia comido para se manter acordado. A Noa pegou algo e entregou a ele, e era uma pastilha. Curioso, ele perguntou se era um presente e se ela estava preocupada com ele. A garota concordou, mas ela falou que era sua mãe que havia lhe dado, não ela que resolveu dar para ele. O Leon ele sorriu e pediu para que ela agradecesse a Rose Wise. Ele ficou pensando que, apesar da aparência fria da sua esposa, na verdade, ela só tinha dificuldade em demonstrar sentimentos. Então ele chamou a Noa para continuar os estudos e ela aceitou bastante animada. A relação entre os dois antes era muito distante, agora parecia que eles eram melhores amigos. Ainda assim, ele sabia que a situação era no mínimo complicada. Era uma dinâmica estranha, com dois inimigos mortais convivendo enquanto criavam uma criança no meio disso tudo. A Rose queria acabar com ele sempre que tinha a chance, e ele mal conseguia estar ao lado dela. Ou pelo menos era isso que ele dizia pra si mesmo, porque no final das contas ele estava loucamente apaixonado. Porém, aos poucos eles estavam se acostumando. E dessa forma terminamos a primeira parte do Como Casar com o Dragão. Se vocês gostaram dessa obra, comentem bastante, galera, pois o seu comentário ajuda o YouTube a indicar o nosso vídeo para mais pessoas. E se tiver 3.000 likes e 500 comentários, eu trago a continuação. E não se esqueça de baixar no seu celular o aplicativo do Manlivre, já que essa é uma forma rápida e segura de vocês estarem lendo seus mangazinhos. Eu também vou deixar de recomendação um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. É um dos meus vídeos preferidos aqui do canal. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!